Corinthians pode ter um desfalque importante para o jogo desta quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela terceira fase da Libertadores, que antecede justamente a fase de grupos. O meia Rodrigo Garro, que não treinou no CT Joaquim Grava nesta terça-feira por conta de dores no joelho. Um problema recorrente do jogador argentino, que por conta destas dores no joelho, inclusive, não participou normalmente da pré-temporada do Timão. Inclusive, depois da partida do último final de semana contra o Santos, ele acabou admitindo que vem tomando injeções para poder jogar sem dores nas partidas do Corinthians, tanto da Taça Libertadores da América quanto do Campeonato Paulista. Portanto, Garro dúvida para pegar o Barcelona, jogo difícil para o Corinthians, que tem que reverter uma desvantagem de 3-0, que foi o placar que o Barcelona impôs na semana passada em Guayaquil. O pior para o técnico Ramon Dias é que o seu substituto natural, que seria o Igor Coronado, também está machucado com uma contusão na coxa e nem vem participando dos jogos do Corinthians recentemente. Portanto, é bem provável que o Corinthians, caso o Garro não jogue, não tenha um meia efetivo de criação. Já o Yuri Alberto segue se recuperando, de uma pancada no tornozelo que ele recebeu na partida contra o Santos. A pancada que foi dada pelo Zé Ivaldo, o jogador do Santos, acabou sendo expulso de campo. O Corinthians não fala sobre a recuperação do jogador, só diz que o jogador não teve nenhuma lesão mais grave. Ele segue tratando com fisioterapeutas do Corinthians e a FIA evidentemente espera o Yuri em campo, até porque ele é o artilheiro do time nesta temporada com 6 gols. Corinthians todo dia é teste cardíaco, mas é gratificante. O Corinthians é isso, é muita emoção, é maravilhoso ser corintiano. O Augusto Melo, que concedeu esta entrevista na tarde desta terça-feira na sede da Federação Paulista de Futebol, por conta do conselho técnico da federação, que acabou definindo as datas e horários e locais, evidentemente, das duas finais do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. Primeira final do Paulistão acontece domingo que vem no Allianz Parque, às 6h30 da tarde. E a segunda final do Campeonato Paulista acontece em Itaquera, no dia 27 de março, às 9h35 da noite. Inclusive, o Corinthians e o Palmeiras estão se unindo para baratear o fretamento de um avião para que possam trazer jogadores que sejam convocados para partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Uma ação conjunta do Corinthians e do Palmeiras às vésperas desta decisão histórica do Campeonato Paulista. A gente pretende fazer uma logística em conjunto, isso é bom, nos dá economia e eu acho que é uma coisa inédita. Tem a rivalidade dentro de campo, mas aqui fora a gente sempre tem que tratar o futebol da melhor maneira possível para que a gente possa fazer sempre um bom jogo. Uma matéria no UOL, que é da Lívia, ela diz o seguinte aqui, tá? Uma informação dela. Na manhã do último domingo, o joelho do atleta apresentou inchaço. Então, assim, o Garro voltou a sentir dores no joelho e na manhã do domingo, o joelho dele apresentou um inchaço. O Garro precisou de uma infiltração para atuar na semifinal do Campeonato Paulista, tá? A gente sabe o que é a infiltração, né? Um procedimento que injeta ali medicamentos diretamente na articulação, né? E o camisa 8, diferente do Neymar Pipoca, tomou uma injeção, uma infiltração no local e foi para o jogo. E isso que ela está falando aqui só vem corroborar aquilo que eu já venho falando para vocês com exclusividade há algum tempo. Rodrigo Garro tem uma lesão crônica. E uma lesão crônica é assim. O jogador uma hora pode sentir muita dor e não jogar, ou o jogador pode tomar uma infiltração, sentir pouca dor e jogar, ou um dia ou outro não está com dor. Então o Rodrigo Garro tem uma lesão crônica no joelho. Isso é fato, né? O Corinthians, inclusive, divulgou que ele tem uma tendinopatia patelar no joelho direito. Então, o Rodrigo Garro, segundo o que já até divulgou o Corinthians, o Garro, ele passou por isso no ano passado. Só que no ano passado isso foi escondido.
esse ano está mais evidente, até porque o Corinthians revelou isso, né, no início do ano, a lesão. O Garro, ele deve ir para o sacrifício nos 2 jogos contra Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Assim, lesão crônica, eu expliquei isso na hora no almoço. O Kaká, por exemplo, ele viveu a carreira dele toda com uma lesão crônica no pubis. E encerrou a carreira até mais cedo, magrinho, em forma. Se você olhar o Kaká, você fala, poxa, que dava para jogar mais alguns anos ainda. Só que essas lesões, elas acabam, enfim, reduzindo, né, o tempo de carreira dos atletas. E eles vão jogando algumas vezes no sacrifício. Isso não... Tomar infiltração não é bom, é um recurso para o cara estar em campo. Eu acho que isso explica também essa injeção que ele tomou no domingo de manhã, ou melhor, o inchaço que apareceu no domingo de manhã, a injeção que ele tomou à tarde para jogar, eu acho que explica a atuação dele. Porque no primeiro tempo o Garro esteve muito apagado. Eu acho que isso, né, tem começado a interferir no desempenho do Garro. Não sei se agora a gente sabe, né? Porque assim, o Garro ele teve no ano passado, umas 5 rodadas, um futebol muito apagado. Cara, e ele é bom, ele é muito bom jogador. Será que nesses 5 jogos de 2024, que a gente fez críticas ao Garro aqui, eu lembro o jogo contra o São Paulo em Brasília, aquela sequência ali, será que o Garro não estava sentindo mais dores do que o normal? Porque chega a informação que o joelho dele inchou na manhã de domingo, ele tomou uma infiltração para jogar, e a informação casa com o fato do Garro não ter feito um bom primeiro tempo, e depois no segundo tempo ele acaba fazendo um gol decisivo. Mas se você for olhar o contexto, o Garro não fez uma grande partida. O Garro fez um bom segundo tempo que teve o gol, né? A falta e o gol. Então ajudou bastante. E claro, foi decisivo, porque ele é decisivo. Mas enfim, agora tem uma questão uma questão importante que eu pergunto para você. Você colocaria o Garro amanhã? Ou você acharia melhor poupar amanhã e guardar e preservar o Garro para estar em melhor condição contra o Palmeiras? Porque se o Garro jogar contra o Barcelona e contra o Palmeiras, ele não vai estar 100%, nem contra o Barcelona, nem contra o Palmeiras. Só que tem outro lado também, né? Se você poupa o Garro nesse jogo contra o Barcelona, você está mandando um recado, né, para todos que você desistiu, que você não acredita mais na classificação. Ou eu estou exagerando? Ah, não, vai pôr o Romero, a escalação. Isso não quer dizer que está largando mão. Cara, é Libertadores, velho. Você joga um brasileiro inteiro por alguns objetivos ali. Quais são os maiores objetivos no Campeonato Brasileiro? O título e, em segundo, a Libertadores. Repito, só que são 20 clubes. Um só vai ser campeão. Objetivos de você disputar um Campeonato Brasileiro: você chegar a um título e você se classificar a Libertadores. E aí você se classifica para a Libertadores e de repente você vai abrir mão? É complicado, é complicado. Como eu acredito na virada, não estou dizendo que vai virar, mas estou dizendo que eu acredito, eu acho que não tem problema nenhum em você ter esse tipo de informação, você não precisa cravar se vai passar ou não. Eu tô falando, né, que eu acredito porque eu conheço a história do Corinthians. Então, eu iria com o Garro amanhã mesmo com uma infiltração, uma injeçãozinha, e vamos para cima, Garro. Entendeu? Diferente do Neymar, o Garro não é pipoca, né? Diferente do Neymar, ele vai para o jogo. E não adianta querer ficar passando pano para o Neymar. Neymar é pipoqueiro, dos grandes jogadores que o futebol teve, ele é o mais pipoca. Entendeu? Você pega os grandes jogadores do futebol brasileiro, Neymar é o mais pipoca, então não adianta chorar quem é Neymar Zete. Você é tão pipoca quanto o Neymar, porque para gostar de Neymar, amigo, tem que ser muito bobo, entendeu? Um cara que é um Denilson melhorado, não é um cara competitivo, entendeu? É um cara que largou mão há muito tempo. O Garro não. O Garro, ele é um cara que tem apetite, meu irmão, entendeu? O Coronado continua lesionado, caso o Garro não jogue, teria que jogar o Romero. Então eu iria de Rodrigo Garro com certeza. Você tem 2 opiniões que podem ser dadas em relação a esse assunto. O Garro tem uma lesão crônica e está passando pelo processo de dores que a lesão traz. Ou você poupa o Garro para jogar contra o Palmeiras e não acredita na virada amanhã, ou você
vai para o sacrifício. Minha opinião. Tem que ir para o sacrifício nos 2 jogos. Depois descansa. Não vai ter data FIFA aí? Não vai ter data FIFA aí? Então, vai descansa 10 dias. Entendeu? Descansa. Mete gelo. 10 dias. 3 dias de gelo. Entendeu? Então tá bom. O Willian não vai para a seleção argentina mesmo? Minha opinião, tá? Minha opinião. Ah, mas pô, a saúde do jogador, você não é médico. Eu não sou médico mesmo, por isso que eu tô falando, tô dando minha opinião. Pra mim a gente tem que fazer um jogo perfeito. É encurralar os caras nos primeiros minutos, tentar fazer um gol rápido. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa buscar essa classificação aqui. Só quem não é corintiano de verdade não acredita. O Corinthians tem uma difícil missão contra o Barcelona na Neoquímica Arena. Mas a história mostra que a tão sonhada vaga na fase de grupos da Libertadores não é impossível. A última vez que o Timão reverteu um 3-0 em mata-matas foi na segunda fase da Copa do Brasil de 2005, contra o Cianorte. O clube do Paraná tinha apenas 3 anos de existência. No jogo de ida no estádio Willie Davis, em Maringá, o Corinthians dos Galácticos não viu a cor da bola e passou perto de um vexame. Realmente foi um choque, porque ninguém esperava que nós poderíamos tomar aquela goleada contra o Cianorte, né? Uma equipe que até então desconhecida no cenário do futebol brasileiro, mas realmente foi um choque muito grande. E aí quando acabou aquele jogo, o clima era tenso, né? Pela responsabilidade que nós tínhamos de reverter esse placar no Pacaembu. Uma semana depois, a atitude corintiana foi bem diferente. Os 34 mil torcedores viram um show de Carlitos Tevez e de Roger Flores. O Timão não deu chances à equipe comandada por Caio Júnior. Atropelou por 5-1, contando com uma falha do goleiro Adir. Quase 20 anos depois, muita coisa mudou. A camisa 10, que era de Tevez, hoje está com Memphis Depay, uma das principais esperanças do Corinthians em manter vivo o sonho pela conquista da segunda taça da Libertadores. Para isso, o time atual pode buscar inspiração em 2005 para surpreender na Neoquímica Arena e voltar com uma classificação histórica. Então é isso aí, galera. Você corintiano de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí pra estar fortalecendo nosso canal do Corinthians aqui. Galera, Timão aí vai enfrentar hoje, né, Barcelona de Guayaquil aí, bem provável com a arena lotada ali, né, com todos os ingressos esgotados. E a torcida vai estar empurrando o Timão pra ir pra cima do Barcelona, pra revirar esse placar aí. E no início do jogo é muito importante mesmo, que o Corinthians faça um gol ou até 2 ali no primeiro tempo. E principalmente no início do jogo, para mim tem que fazer marcação-pressão. Não pode jogar como jogou contra o Santos, deixando um time confortável com a bola. Se deixar o time do Barcelona confortável com a bola, eles vão mastigar, eles vão passar o tempo. E sem contar que eles vão vir fazer catimba também. Então, é uma coisa que o Corinthians tem que se atentar e tem que pressionar para tentar até fazer um gol ali nos primeiros 15 minutos de jogo, que todo time de casa pressiona, entendeu? É isso, para mim é isso que o Corinthians tem que fazer. O que pega são as dúvidas. Rodrigo Garro virou dúvida por conta do inchaço que ele tem no joelho. Tá jogando no sacrifício aí, tá jogando tomando injeção aí, fazendo infiltração. E virou dúvida, nem treinou ontem. O Yuri Alberto também virou dúvida, o Corinthians não divulga nada também. Virou dúvida, ninguém sabe se vai pro jogo. Então são duas coisas que preocupam, porque o Yuri Alberto, vamos falar assim, tem um substituto, mas o Rodrigo Garro não tem. O Rodrigo Garro era o Igor Coronado. Igor Coronado tá machucado, então o Rodrigo Garro é uma peça fundamental ali nesse quebra-cabeça do Corinthians hoje para tentar virar esse jogo aí. Importantíssimo para o Timão contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acredito que o Corinthians possa virar o jogo, mas no primeiro tempo é muito importante o Corinthians fazer pelo menos o placar mínimo 1-0 para ir para o segundo tempo ali, colocando aquela pressão ali e tentar pelo menos empatar para levar para os pênaltis. O time do Barcelona é um time que ele é aplicado taticamente bem
bem mesmo, é bem aplicado taticamente e vai explorar os contra-ataques. Então é muito importante que o Corinthians também preste atenção nisso daí. Mas de resto é o mesmo time que enfrentou o Barcelona, que vai enfrentar na Neoquímica Arena ali com pequenas alterações ali, para ele não repetir a escalação que ele colocou contra o Barcelona, mas na prática é o mesmo, só vai haver algumas alterações ali, até porque o Corinthians precisa fazer um 3-0, né, reverter o placar. Galera, então é isso daí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima aí, valeu!